A evolução anímica. De Gabriel Delany, 1897. Continuação do capítulo 1. A utilidade fisiológica do perispírito. Estabelecemos de princípio, por experimentações espiríticas, que os espíritos conservam a forma humana, e isto não só por se apresentarem tipicamente assim, como também porque o perispírito encerra todo um organismo fluídico modelo, pelo qual a matéria se há de organizar, no condicionamento do corpo físico. Vamos consolidar essa grande verdade estudando o desenvolvimento uniforme de cada ser, segundo seu tipo particular, e mostrando, depois, a necessidade do duplo fluídico para hierarquizar a matéria e diferenciar-lhe as propriedades, segundo as necessidades dos diferentes órgãos. Em primeiro lugar, vejamos a força que modela a matéria. Ideia diretriz. Em cada ser, desde a sua origem, pode comprovar-se a existência de uma força que atua na direção fixa e invariável, segundo a qual se edificará o plano escultural do recém-vindo, ao mesmo tempo que o seu tipo funcional. Na formação da criatura vivente, a vida não fornece como contingente senão a matéria irritável do protoplasma, matéria amorfa, na qual é impossível distinguir o mínimo rudimento de organização, o mais insignificante indício do que vem a ser o indivíduo. A célula primitiva é absolutamente idêntica em todos os vertebrados. Nada se lhe encontra que indique o nascimento de um ser que não outro, de vez que a composição é sempre uma e única para todos. É forçoso admitir, portanto, a intervenção de um novo fator que determine as condições construtivas do edifício vital. Precisamos recorrer ao perispírito, pois ele é que contém o desenho prévio, a lei onipotente que servirá de regra inflexível ao novo organismo e que lhe assinalará o lugar na escala morfológica, segundo o grau de sua evolução. É no embrião que se executa essa ação diretiva. Eis aqui, com efeito, a marcha do fenômeno, na opinião de Claude Bernard. Quando consideramos a evolução completa de um ser, vemos claramente que sua existência é resultante de uma lei orgânica que preexiste numa ideia preconcebida e se transmite por tradição orgânica de um a outro ser. No estudo experimental dos fenômenos de histogênese e organização, poder-se-ia encontrar justificativa às palavras de Goethe comparando a natureza a um grande artista. É, na verdade, que a natureza e o artista procedem por maneira idêntica na manifestação da ideia criadora. No desenvolvimento do embrião vemos, antes de tudo, um simples esboço, precedente a toda e qualquer organização. Os contornos do corpo e dos órgãos são, antes, simples lineamentos, a começarem pelos aprestos orgânicos provisórios que hão de servir de aparelhos temporários ao feto. Nenhum tecido ainda se distingue. Toda a massa apenas se constitui de células plasmáticas e embrionárias. Entretanto, nesse bosquejo está traçado o desenho ideal de um organismo ainda invisível, e que tem assinalado a cada partícula e a cada elemento o seu lugar, a sua estrutura e as suas atribuições. Lá onde hajam de estar vasos sanguíneos, nervos, músculos, ossos, etc., as células embrionárias se transformam em glóbulos de sangue, em tecidos arteriais, venosos, musculares, nervosos, ósseos. Então, o ilustre fisiologista define, assim, o que pensa. O que diz essencialmente com o domínio da vida e não pertence à química, nem à física, nem ao que mais possamos imaginar, é a ideia diretriz dessa atuação vital. Em todo o germe vivo há uma ideia dirigente a manifestar-se e a desenvolver-se na sua organização. Depois, no curso de toda a sua vida, o ser permanece sob a influência dessa força criadora, até que morre quando ela não mais se pode efetivar. É sempre o mesmo princípio de conservação do ser que lhe reconstitui as partes vivas, desorganizadas pelo exercício, por acidentes ou enfermidades. 15. Início da nota do redator. 15. Claude Bernard, Introduction à la Médecine. Fim da nota do redator.
Tomemos, por exemplo, várias sementes de espécies diferentes. Analisando-as quimicamente, não poderemos encontrar a menor diferença em sua composição, temo-las absolutamente iguais. Plantemo-las, após, no mesmo terreno e veremos cada qual submetida a uma ideia diretiva especial, diferente da de sua convizinha. Durante a vida da planta, essa ideia diretriz conservará a forma característica da planta, renovar-lhe-á os tecidos segundo o plano preconcebido e conforme ao tipo que lhe foi de origem assinado. Sendo a matéria primária idêntica para todas as plantas, como idêntica é a força vital para todos os indivíduos, importa exista uma outra força que origine e mantenha a forma. Ao perispírito atribuímos esse papel, no reino vegetal, como no animal. Essa ideia diretriz nós a encontramos tangivelmente realizada no invólucro fluídico da alma. Ela é que corporifica a matéria, vela pela reparação das partes destruídas, preside as funções gerais e mantém a ordem e a harmonia no turbilhão das permutas incessantemente renovadas. O funcionamento orgânico. Chamamos muito particularmente a atenção do leitor para este ponto, talvez um tanto abstrato, mas de capital importância para nossa teoria. Se, precedendo a vida fetal, comprovamos a necessidade do perispírito para modelar a matéria, melhor ainda lhe compreendemos a importância, ao examinarmos o conjunto das funções do organismo animal, sua autonomia e a solidariedade que as reúne, todas, em sinergia de esforços tendentes à conservação do ser. A irritabilidade, sinal distintivo da vida, pertence ao protoplasma celular. Na série dos seres que se hão escalonado da mulher ao homem, a célula primitiva diversificou-se, especificou-se, por maneira que cada tecido evidenciou uma das propriedades desse protoplasma. Entretanto, os atos e as funções vitais não pertencem senão a órgãos e aparelhos, ou seja, a conjuntos de partes anatômicas. A função é uma série de atos ou fenômenos agrupados, harmonizados, colimando um resultado. A digestão, por exemplo, requer intervenção de uma série de órgãos, tais como a boca, o esôfago, o estômago, o intestino, etc., postos sucessivamente em atividade para transformar os alimentos. Vemos, portanto, que, para desempenho da função, intervêm atividades inúmeras de elementos anatômicos, mas, a função não é só uma bruta das atividades elementares de células justapostas, porque se compõem e perpetuam uma pelas outras, harmonizadas e entrosadas de molde a concorrerem para um resultado comum. O resultado entrevisto pelo espírito constitui o laço e a unidade. É ele quem promove a função. A função, é, pois, algo de abstrato intelectual, de modo algum representado, materialmente, por qualquer das propriedades elementares. Há uma função respiratória, uma função circulatória, mas não há, nos elementos múltiplos que nelas concorrem, uma propriedade respiratória ou circulatória. Tem a laringe uma função vocal, mas não há nos músculos propriedades vocais, e assim por diante. O corpo de um animal superior é organismo complexo, formado por um agregado de células diversamente reunidas, no qual as condições vitais de cada elemento são respeitadas, mas cujo funcionamento subordina-se ao conjunto. É como se disséssemos, independência individual, mas obediente à vida total. Cada órgão tem sua vida própria, sua autonomia, pode desenvolver-se e reproduzir, independente de outros tecidos. Autônomo, no sentido de não apropriar, nem dos tecidos vizinhos, nem do conjunto, as condições essenciais de sua vida, porque estas ele as possui em si mesmo, por sua natureza protoplásmica. Por outro lado, liga-se ao conjunto por sua função, ou pelo produto desta. Uma simples comparação far-nos-á melhor compreender esse duplo caráter dos órgãos. Figuremos o ser complexo, animal ou planta, qual uma cidade com a sua fisionomia especial, que a distingue de todas as outras.
Os habitantes dessa cidade representam os elementos anatomo-orgânicos. Todos esses habitantes vivem, respiram, alimentam-se do mesmo modo e possuem as mesmas faculdades gerais do homem, autonomia dos órgãos, quanto às condições essenciais da vida. Entretanto, cada qual tem seu ofício, sua indústria, aptidões ou talentos, mediante os quais compartilha da vida social e dela depende, subordinação de cada órgão ao conjunto, por seu funcionamento. O pedreiro, o padeiro, o açougueiro, o industrial, o artesão, fornecem produtos tanto mais variados e copiosos, quanto mais alto for o grau de progresso da sociedade em apreço. É o que se dá com o animal complexo. O organismo, a exemplo da sociedade, é de tal modo construído que as condições da vida elementar, ou individual, sejam respeitadas. Tais condições são as mesmas para todos, mas, sem embargo, cada membro depende, até um certo limite, por sua função, do lugar que ocupa no organismo, no grupo social. A vida é, pois, comum a todos e só as funções são distintas. Essas funções tão variadas, que se harmonizam para concorrer à vida total, são necessariamente dirigidas por uma força consciente do fim a realizar. Não é o acaso que preside a essa tão sábia multiplicidade, a essa coordenação, pois os mesmos órgãos, as glândulas por exemplo, não obstante constitutivamente semelhantes entre si, fornecem secreções variadas, conforme o lugar que ocupam no organismo. Há, portanto, uma hierarquia nesses aparelhos, uma ordem pré-estabelecida e rigorosamente mantida no curso da vida. Ora, esse estatuto vital não está impresso na matéria mutável, permutável, incessantemente renovada, antes, reside nessa estrutura fixa, invariável, que denominamos duplo fluídico. Esse perispírito, cuja realidade a experiência tem demonstrado, é indispensável à estabilidade do ser vivente, no meio de toda essa complexidade das ações vitais, dessa efervescência perpétua e resultante da cadeia de decomposições e recomposições químicas, ininterruptas, na trama, enfim, de nervos, músculos, glândulas a se entrecruzarem, a circularem, a se interpenetrarem de líquidos e gases, em desordem aparente. Mas da qual sairá, contudo, a mais estupenda regularidade. As grandes operações da digestão, da respiração, das secreções, as ações tão variadas dos sistemas nervomotores, sensitivos, ganglionares, não serão perturbadas. Cooperando, sem tréguas, para entreter o meio orgânico, elas lhe fornecem os materiais da síntese assimiladora, e todas essas ações tão multiplicadas, tão diversas e, todavia, tão constantes, se completam, a despeito da renovação ininterrupta de todas as moléculas que formam esses variados órgãos. A matéria nova, carreada pelos alimentos, parece dar testemunho de uma inteligência perfeita quanto aos fins colimados, mas, quando consideramos que todas essas moléculas são passivas, desprovidas de qualquer espontaneidade, somos necessariamente levados a indagar da força que dirige esses inumeráveis produtos químicos, utilizando as suas propriedades peculiares na manufatura grandiosa da harmonia vital. Retomando o exemplo anterior, é como se cada indivíduo, pedreiro, padeiro, etc., sucumbisse depois de haver feito uma só vez a sua tarefa, e fosse imediatamente substituído por um homem qualquer. Haveria necessidade de alguém que indicasse ao substituto o que lhe cumpria fazer, o gênero de trabalho a ele destinado. Isso que, no plano social, só poderia conseguir-se mediante prévia educação, a natureza o realiza de improviso. Todas as moléculas orgânicas, semelhantes entre si, vão realizar tarefas diferentes, segundo a colocação que tiverem no organismo. É que a função pertence a um conjunto e não às unidades que o compõem. Esse conjunto resulta de uma lei que se liga à sua própria estrutura, mantida esta pela ideia diretriz que conformou, externa e internamente, o indivíduo, pelo perispírito.
Uma circunstância capital, que jamais devemos esquecer, é que, real e positivamente, todas as partes do corpo se transmudam sem cessar. Não há no ser humano a mais insignificante partícula de tecido que não seja passível de substituição e renascimento perpétuo. Já dissemos que a mesma matéria jamais aproveita duas vezes a manifestação vital e que, ao fim de poucos anos, toda a matéria foi integralmente renovada. Nenhuma só molécula antiga subsiste, todos os membros dessa república cederam o lugar aos sucessores e, sem embargo, as funções jamais se interromperam, a vida continuou a engendrar, na mesma ordem imperturbável, os fenômenos de sua evolução, de vez que a sua lei orgânica reside no corpo incorruptível e imponderável, o perispírito. Deveras surpreendente é o pauperismo das conclusões a que chegam inteligências robustas, quando afrontam esses fenômenos, cuja explicação se lhes torna impossível, para ficarem adstritos a ideias preconcebidas. Aqui temos não dos menores, Maudsley, ao esbarrar de frente com a identidade pessoal, persistente através do turbilhão vital. Vejamos como ele se safa da dificuldade. Se me viessem assegurar que não há uma só partícula do meu corpo de há 30 anos, que a sua massa mudou radicalmente, que absurdo é, neste caso, falar de identidade, tornando-se imprescindível presumir o corpo habitado por uma entidade imaterial, que lhe mantém a identidade pessoal através das mudanças perpétuas e dos acasos estruturais, eu responderia que as pessoas que me conheceram, dos tempos de moço até hoje, não têm, mais do que eu mesmo, a certeza consciente da minha identidade, todavia, dela estão convencidos, quanto eu mesmo, ainda que me tivessem pelo maior mentiroso deste mundo, e não acreditassem em uma só palavra do meu testemunho subjetivo. Diria, mais, que essas pessoas estão igualmente convictas da identidade pessoal dos seus cães ou dos seus cavalos, cujo testemunho subjetivo é nulo na espécie, e, finalmente, que, atribuindo-me uma substância imaterial, é forçoso admitir tenha ela sofrido tantas mudanças que me deixam inseguro de que algo lhe reste do que fora há 30 anos, de sorte que, na melhor das intenções, não vejo a necessidade ou o benefício, a tirar da suposta identidade, ao meu ver supérflua. O benefício, mas é justamente o de explicar o que sem ela se torna incompreensível. É comum esta objeção: se todo o organismo é radicalmente destruído para dar lugar a outro, o segundo será semelhante, mas não idêntico ao primeiro. E, neste caso, a persistência mnemônica, por exemplo, é inexplicável. O nosso filósofo responde que, uma vez que os outros o reconhecem, é que ele não mudou. É a famosa história da faca de Janot, a que tiraram sucessivamente a lâmina e o cabo, e ficou sendo a mesma para quantos a contemplavam, posto que radicalmente mudada. Maudsley diz, simplesmente, na espécie, todo o mundo reconhece a faca de Janot, logo, é quanto basta para que seja ela mesma. Confessemos que, para um filósofo, esse raciocínio não é lá grande coisa e que ele poderia ter encontrado algo melhor. Depois, aquela premissa de que, existente a alma, já não poderia ser a mesma. Mas, em suma, por que não? Não o diz, nenhuma explicação nos fornece a respeito. São simples afirmativas que em nada afetam o problema e, antes, evidenciam a impotência em que se encontram os materialistas, quando abordam as questões inerentes à alma e ao seu papel no corpo humano. De fato, como não compreender a necessidade de um organismo fluídico, não submetido às mutações materiais, a fim de conservar e aplicar as leis orgânicas, cuja continuidade necessária está em oposição à mobilidade e à instabilidade características das ações vitais? Por que prodígio se manteria o tipo individual? Em que parte do corpo se guardariam tradições raciais, hereditárias? Em que recanto misterioso do móvel edifício haveriam de refugiar-se os caracteres, tão constantes e inalteráveis,
que diferenciam os seres entre si, tanto do ponto de vista individual como do zoológico. O perispírito não é concepção filosófica imaginada para dar conta dos fatos, é um órgão indispensável à vida física, reconhecível pela experimentação. Foi no estudo da materialização dos espíritos que o seu papel se revelou, pondo em destaque as suas propriedades funcionais. Essa descoberta explica fenômenos que a ciência registrada apenas, sem poder justificá-los. Esse esboço do ser, preexistente a toda a organização, essa reparação perpétua dos tecidos, mediante regras fixas, essa ordem que se não altera, apesar dos sucessivos afluxos de elementos novos, essa evolução cuja lei domina, em todo o curso da vida, o conjunto das trocas materiais, de modo a modificá-las profundamente conforme a idade, tudo isso torna-se compreensível com a teoria espírita. Sem ela, ao contrário, indecifrável obscuridade se estende sobre todos os fenômenos que de tão perto nos tocam. Admita-se a existência do perispírito e tudo se esclarece e se compreende, a lógica dos fatos torna-se evidente, é uma explicação racional no lugar do mistério, descoberta que nos leva a dar um passo a mais no conhecimento tão difícil de nós mesmos. Até aqui, não encaramos senão o lado material da questão, mas, do ponto de vista anímico, a necessidade do papel do perispírito insinua-se com tal autoridade, que não haveria como recusá-lo. É uma convicção de brecha fácil, desde que estudemos a vida intelectual do homem. O papel psicológico do perispírito. A identidade. A vida psíquica de todo ser pensante apresenta uma continuidade assecuratória de sua identidade. É por não sentirmos lacuna em nossa vida mental, que nos certificamos de ser a mesma, sempre, a individualidade em nós residente. A memória religa, de forma ininterrupta, todos os estados de consciência, da infância à velhice. Sob a forma de lembranças, podemos evocar eventos do passado, dar-lhes vida factícia, julgar-lhes as fases, dar-nos conta de que, malgrado todas as vicissitudes, lutas, abalos morais, desfalecimentos ou triunfos da vontade, é sempre o mesmo eu que odiou ou amou, gozou ou sofreu. Numa palavra, que somos idênticos. Em que parte do ser reside essa identidade? Evidentemente, no espírito, pois é ele que sente e quer. Na Terra, as faculdades intelectuais estão ligadas, em suas manifestações, a um certo estado do corpo, e o cérebro é o órgão pelo qual o pensamento se transmite ao exterior. O cérebro, porém, muda perpetuamente, as células dos seus tecidos são incessantemente agitadas, modificadas, destruídas por sensações vindas do interior e do exterior. Mais do que as outras, essas células submetem-se a uma desagregação rápida e, num período assaz curto, são integralmente substituídas. Como conceber, então, a conservação da memória e, com esta, a identidade? De nossa parte, não hesitamos em crer que o perispírito, ainda que, representa um grande papel, evidenciando a sua necessidade, visto como os argumentos que validamos, para o mecanismo fisiológico, melhor ainda se aplicam ao funcionamento intelectual, bem mais intenso e variado que as ações da vida vegetativa ou animal. Dessas duas ordens de fatos, bem comprovados, resulta a renovação incessante das moléculas e a conservação da lembrança, que as sensações e os pensamentos registrados não são apenas no corpo físico, mas também no que é imutável, no invólucro fluídico da alma. Eis como se pode representar o fenômeno. Todo o mundo sabe que para termos uma sensação faz-se preciso que um dos órgãos do sentido seja excitado por um movimento vibratório, capaz de irritar o nervo correspondente. O choque recebido propaga-se até ao cérebro, onde a alma toma conhecimento dele, por um fenômeno dito de percepção. Mas, nós sabemos que, entre o cérebro e a alma, está o perispírito, que aquele choque deve atravessar, deixando-lhe um traço.
Com efeito, ao mesmo tempo em que é percebida a sensação, o que se dá no instante em que a célula cerebral entra a vibrar, o perispírito, que transmitiu ao espírito o movimento, registrou-a. A célula pode, então, desaparecer, cumprida sua tarefa. A que lhe deva suceder será formada pelo perispírito, que lhe imprimirá os mesmos movimentos vibratórios que recebera. De start, a sensação será conservada e apta a reaparecer, quando queira o espírito. Importa, necessariamente, assim seja, pois a certeza do trabalho molecular do cérebro é absoluta. Pode-se até medir a intensidade da atividade intelectual pela elevação de temperatura das camadas corticais e pelas perdas excrementosas consequentes. O substrato material é incessantemente destruído e reconstituído. Não fosse o perispírito uma espécie de fonógrafo natural, a registrar sensações para reproduzi-las mais tarde, impossível se tornaria adquirir conhecimentos, pois o novo ser, aquele que incessantemente substitui o antigo, nada conhece do passado. Lógico é, pois, admitir que o perispírito tem grande importância do ponto de vista psíquico, e nada há nisso que nos deva surpreender, por isso que, em suma, ele faz parte da alma e lhe serve de agente junto à matéria. O sistema nervoso e a força nervosa ou psíquica. Temos assinalado a existência, no homem, de enorme quantidade de ações vitais, completando-se simultaneamente, e trabalhando cada órgão com autonomia própria, mas fiéis a comunidades solidárias no conjunto de que são partes. Tal coordenação de elementos tão diversos é obtida mediante os diferentes sistemas nervosos, cuja rede abarca todo o corpo. Inútil lembrar, longamente, que todos os órgãos da vida vegetativa, coração, vasos, pulmões, canal intestinal, fígado, rins, etc., por estranhos que sejam uns aos outros e por absorvidos que pareçam em suas necessidades peculiares, estão, contudo, jungidos à estreita solidariedade, devido aos sistemas grande simpático e ganglionário, cuja ação regular escapa à vontade. Para que as funções se completem, sem tréguas, importa exista uma estabilidade que mal se ajusta à mobilidade característica dos atos voluntários. Entretanto, esse sistema não fica isolado no ser, revela-se ao espírito por sensações de bem ou mal-estar, quais a fome e a sede, e, às vezes, por impressões mais nítidas, quando a enfermidade atinge um órgão. Os fenômenos gerais da vida orgânica têm como regulador o sistema nervoso cérebro-espinhal, isto é, os nervos sensitivos, os motores, a medula espinhal e o cérebro. A fisiologia tem estudado e demonstrado as respectivas funções desses órgãos. Chegou-se a isolá-los por diferentes processos, reconhecendo-se que a vida psíquica tem um território bem determinado. Onde situar a sede da atividade psíquica? A experiência fornece-nos, a propósito, indicações precisas. Tomemos qualquer vertebrado inferior, uma rã, por exemplo. Vemo-la saltar, coachar, tentar fugir, sua atividade cerebral, por mais restrita que a suponhamos, se exerce por movimentos de luta e defesa, numa agitação incessante. Pois bem, podemos, de chofre, suprimir todas essas manifestações, bastando destruir, a estilete, o sistema nervoso central. 16. Início da nota do redator. 16. Charles Richet, Essai de Psychologie Generale, páginas 27 e seguintes. Fim da nota do redator. Muda-se logo a cena. O animal que gritava, saltava, debatia-se, defendia-se, tornou-se massa inerte, que nenhuma excitação pode revelar. Não mais movimentos, nem espontâneos nem reflexos. Entretanto, o coração continua a bater e os nervos e músculos motores são excitáveis pela eletricidade, todos os aparelhos, todos os tecidos estão vivos, salvo o aparelho central destruído.
Suprimiu-se o aparelho adequado às manifestações intelectuais, o princípio inteligente não mais pode utilizá-lo, os fenômenos psíquicos desapareceram. O nervo motor que põe em relação cérebro e músculos deve conduzir algo da célula central a esse músculo que se contrai à sua influência. Por idêntica maneira, a sensação, carreada pela fibra nervosa sensível, deve ser transmitida por algo que modifica o estado da célula central. Podemos nós determinar a natureza desse algo e dizer o que ele seja. Questão posta tantas vezes, ainda não pôde ser deslindada. No intuito de forrar-se a embaraços, comumente se apela para a ação do nervo. Mas, quem diz ação nervosa não aclara grande coisa quanto à natureza dessa tal ação. Os físicos pretenderam, contudo, reduzir essa influência a um agente físico outro, e era, então, a eletricidade que se apresentava naturalmente, de vez que, quando se subtrai o músculo à influência da vontade transmissível pelo nervo motor, pode-se, perfeitamente, substituir esta ação pela eletricidade. Entretanto, essa teoria é indemonstrável no estado atual da ciência. 17. Interrompido o filete nervoso, por seccionamento, a corrente elétrica ainda continuará pelas partes condutoras convizinhas, ao passo que a menor lesão, fisiológica ou anatômica, impede a influência nervosa de transmitir-se ao músculo. Início da nota do redator. 17. Claude Bernard, Leçons sur les tissus vivantes, página 262. Fim da nota do redator. A influência nervosa é, pois, uma ação especial, um agente fisiológico distinto de qualquer outro. Difere da força vital, como vimos na experiência da rã, cuja vida vegetativa e movimentos automáticos persistem, apesar da supressão da influência neuropsíquica, tal como sucede aos membros paralisados que continuam vivos, não obstante subtraídos à influência da vontade. Os recentes trabalhos de Crookes e de Rochas demonstraram, experimentalmente, a existência dessa força nervosa. O célebre físico inglês publicou as investigações feitas com Home. 18. Início da nota do redator. 18. G. Delany, o fenômeno espírita. Fim da nota do redator. Utilizando instrumentos de mensuração, exatos quão delicados, ele mediu essa força atuante sobre objetos inanimados em contato visível. Com Albert de Rochas, vimos como essa força pode exteriorizar-se, confirmando, assim, as experiências de Crookes. Há, portanto, uma notável progressão entre a evolução do princípio inteligente e as forças que lhe servem para manifestar-se no organismo vivo. Nos seres inferiores, nos quais não há funções diferenciadas, só a força vital se revela, mas, com o desenvolvimento do organismo e a especificação das propriedades protoplásmicas, aparece o regulador, o coordenador das ações vitais, o sistema neuroganglionar, sempre acionado pela força vital. Finalmente, prosseguindo a evolução, os fenômenos da vida psíquica assumem importância cada vez mais crescente, o sistema cérebro-espinhal organiza-se e surge uma diferenciação especial da energia, a força nervosa, que afetará especialmente a vida intelectual. Mais tarde, veremos o papel que ela representa na vida psíquica e como as suas modificações determinam os estados sonambúlicos e as alterações outras na personalidade. Resumo: dos estudos parcialmente feitos neste capítulo, resulta que, consoante a frase enérgica dos teólogos, é a alma que condiciona o corpo, isto é, que o modela sob um plano preconcebido, tanto quanto dirige por meio do perispírito. A forma humana, ressalvadas as alterações próprias da idade, conserva o seu tipo, apesar do afluxo incessante de matéria que passa pelo corpo. Destarte, assemelha-se a uma rede, entre cujas malhas se insinuam as moléculas.
Esse retículo fluídico contém, igualmente, as leis do mecanismo vital e fica estável através do turbilhão das ações físico-químicas, que destroem e reconstroem, incessantemente, o edifício orgânico. Compõe-se, portanto, o ser humano de três elementos distintos: a alma com o seu perispírito, a força vital e a matéria. A força vital representa aqui um duplo papel: dá ao protoplasma suas propriedades gerais, e ao perispírito o grau de materialidade necessária para que ele possa manifestar as leis que oculta, enfim, fazendo-as passar da virtualidade ao ato. A grande autoridade de Claude Bernard, a quem consultamos muitas vezes, vem, ainda neste ponto, confirmar a nossa forma de ver. Eis como ele se exprime em seu livro Investigações sobre os Problemas da Fisiologia. Diz, como que um desenho vital, que traça o plano de cada ser e de cada órgão, de sorte que, considerado isoladamente, cada fenômeno orgânico é tributário das forças gerais da natureza, a revelarem como que um laço especial, parecendo dirigidos por alguma condição invisível na rota que perseguem, na ordem que as encadeia. Assim é que as ações químico-sintéticas da organização e da nutrição se manifestam como se fossem animadas por uma força impulsiva governando a matéria, fazendo uma química apropriada a um fim e pondo em jogo os reativos cegos dos laboratórios, à maneira dos próprios químicos. É essa potência de evolução, imanente no óvulo, que nos limitamos a enunciar aqui, que constituiria, só por si, o quid proprium da vida, pois é claro que essa propriedade do ovo, a produzir um mamífero, uma ave ou um peixe, não é nem física, nem química. A vida resulta, portanto, evidente da união da força vital com o perispírito, dando àquela vida, propriamente dita, as leis orgânicas, concorrendo a alma com a vida psíquica. Desses três fatores, só um é sempre por toda parte idêntico: a vida. O espírito, transitando pela matéria vivente, desde as primitivas eras do mundo, conseguiu, paulatinamente, a transformação progressiva e aperfeiçoada. Cremos seja ele o agente de evolução das formas orgânicas e, daí, a razão do perispírito, conservando-lhes leis. Nem foi senão lentíssima e progressivamente que essas leis se lhe incrustaram na contextura. Havemos de ver de que modo um movimento, voluntário de início, pode tornar-se habitual, maquinal e, por fim, automático e inconsciente. Este é o lado fisiológico. A mesma coisa ocorre com as manifestações intelectuais, dado o paralelismo das duas evoluções. É difícil, em primeiro lugar, representarmos uma matéria fluídica, invisível, imponderável, agindo sobre a matéria, para ordená-la mediante leis. Nada obstante, podemos encontrar analogias que permitem fazer uma ideia, assaz aproximada, dessa espécie de ação. Conhecemos em física um instrumento chamado eletroímã, que nos vai servir de comparação. Compõe-se ele, principalmente, de um cilindro de ferro destemperado e dobrado em forma de ferradura, à volta do qual se enrola, à direita e à esquerda dos respectivos ramos, um longo fio de cobre isolado. As extremidades de ferro chamamos polos do eletroímã. Fazendo passar uma corrente elétrica no fio de cobre, o ferro se imanta e conserva essa propriedade por tanto tempo quanto dure a ação elétrica. Se voltarmos o aparelho de modo a ficarem os polos no ar, colocando por cima um cartão delgado e polvilhado com limalha de ferro, veremos que esta se ordena espontaneamente em linhas regulares, a formar desenhos variáveis e correspondentes à forma dos polos. A essas figuras deu-se o nome de fantasma ou espectro magnético, e as aglomerações de limalha chamou-se linhas de força, por isso que traduzem objetivamente a ação das forças magnéticas. Temos, assim, um exemplo material do que ocorre com todo ser animado: uma força invisível, imponderável, o magnetismo, agindo sem contato sobre a matéria, a limalha.
Em nosso exemplo, a eletricidade representa o papel da força vital, o eletroímã do perispírito, e a limalha representa as moléculas componentes dos tecidos orgânicos. Podem formar-se no ímã polos secundários, chamados pontos consequentes, de sorte que também eles produzem espectros secundários, que, misturando-se aos primeiros, originam as mais complicadas figuras. O magnetismo é bem uma força imponderável, pois que um ímã capaz de elevar um peso 23 vezes maior que o seu, nem por isso pesa mais do que antes de ser imantado. Comparando-se a ação do perispírito sobre a matéria do eletroímã sobre a limalha, podemos fazer uma ideia do seu modo operatório. Concebe-se que lhe seja possível modelar a substância do ser embrionário, de feição a imprimir-lhe a forma exterior, fadada ao tipo específico, ao mesmo tempo em que facetar os órgãos interiores, pulmões, coração, fígado, cérebro, etc., propiciados às funções vitais. O espectro magnético não forma senão um desenho no cartão, desenho que figura um agregado feito na esfera da influência magnética. Entretanto, se pudéssemos dispor, em torno dos polos e em forma de leque, uma série de cartões, veríamos o espectro magnético a estender-se e a formar um campo magnético em todas as direções. É o que se dá com o perispírito, com a sua diferença de serem internas as suas linhas de força, ou, por melhor comparar, o corpo físico é o espectro magnético do perispírito. São simples os desenhos formados pelos polos do eletroímã porque simples é o movimento molecular do ferro. No envoltório fluídico, esse movimento é muito complexo e, daí, uma grande diversidade nos seres vivos. Da mesma forma que a ação magnética se mantém enquanto a corrente elétrica circula no fio de cobre, mantém-se vivo o corpo enquanto haja força vital animando o perispírito. Podemos levar ainda mais longe a analogia. As propriedades magnéticas do ferro brando permanecem latentes enquanto a eletricidade não as desperta, orientando as moléculas metálicas. Assim, dormitam, também, as propriedades organogênicas do perispírito, por assim dizer, enquanto a alma pervaga no espaço, e não se tornam ativas senão sob a influência da força vital. A razão aí está de poderem os espíritos, em suas manifestações, reconstituir um corpo temporário, acionando o mecanismo perispiritual, desde que um médium lhes forneça a força vital e a matéria indispensáveis a essa operação. Temos, em suma, que uma força imponderável, a eletricidade, determina, por indução, o nascimento de outra força imponderável, o magnetismo, que tem ação diretiva sobre a matéria bruta. No ser vivente, a força vital age sobre o perispírito e este pode, então, desenvolver suas propriedades, que são, qual vimos, a formação e reparação do corpo físico. Como o perispírito é matéria, tem forma bem determinada e é indestrutível, podemos conceber-lhe modificações sucessivas de movimento atômico, correspondendo a modificações e complicações cada vez maiores no seu modus operandi. Por outras palavras, vale dizer que, começando por organizar formas rudimentaríssimas, pôde, após longa evolução de milhões de anos e de inumeráveis reencarnações, dirigir organismos mais e mais delicados e aperfeiçoados, até chegar aos humanos. Alma e perispírito formam um todo indivisível, constituindo, no conjunto, as partes ativa e passiva, as duas faces do princípio pensante. O invólucro é a parte material, a que tem por função reter todos os estados de consciência, de sensibilidade ou de vontade, é o reservatório de todos os conhecimentos e, como nada se perde na natureza, sendo o invólucro indestrutível, a alma tem memória integral quando se encontra no espaço. O perispírito é a ideia diretora, o plano imponderável da estrutura orgânica. É ele que armazena, registra, conserva todas as percepções, todas as volições e ideias da alma.
e não somente incrusta na substância todos os estados anímicos determinados pelo mundo exterior, como se constitui a testemunha imutável, o detentor indefectível dos mais fugidios pensamentos, dos sonhos apenas entrevistos e formulados. É, enfim, o guardião fiel, o acervo imperecível do nosso passado. Em sua substância incorruptível, ficharam-se as leis do nosso desenvolvimento, tornando-o, por excelência, o conservador de nossa personalidade, por isso que nele é que reside a memória. A alma jamais abandona o invólucro, sua túnica de neço, mas bálsamo consolador também. Desde períodos multimilenares em que a alma iniciou as peregrinações terrestres, sob as formas mais ínfimas da criação, até elevar-se gradativamente às mais perfeitas, o perispírito não cessou de assimilar, por maneira indelével, as leis que regem a matéria, pois à medida que o progresso se realiza as criações multifárias do pensamento formam bagagem crescente, qual tesouro incessantemente abastecido. Nada se destrói, tudo se acumula nesse perispírito tão imperecível e incorruptível como a força ou a matéria de que saiu. Os espetáculos maravilhosos que nossa alma contempla, as harmonias sublimes que se dilatam nos espaços infinitos, os esplendores da arte, tudo fixou-se em nós, e nós para sempre possuímos o que podemos adquirir. O mínimo esforço é levado mecanicamente ao nosso ativo, nada se perde, e assim é que lenta, mas seguramente, galgamos a escada do progresso. Com a morte do homem, quando o despojo mortal se lhe decompõe, quando os elementos que o conformaram entram no laboratório universal, a alma subsiste integral, completa, conservando o que fez sua personalidade, isto é, a memória, e, o que mais é, não apenas a da última encarnação, mas a de todas as que tenha experimentado. Panorama imponente e severo que se lhe desenrola à vista, no qual ela pode ler os ensinamentos do passado e discernir os deveres do futuro. Agora, queremos estabelecer como pôde o perispírito adquirir as suas propriedades funcionais, passando e repassando em sucessivas reencarnações pelo tamiz da animalidade. Preciso é, portanto, demonstrarmos a unidade do princípio pensante no homem e no animal, e estabelecermos que não há transições bruscas entre um e outro, que a lei de continuidade não se interrompe, que o homem não constitui um reino à parte no seio da natureza e que só mediante uma evolução contínua, por esforços consecutivos, chega a atingir o ponto culminante na criação.